E olha, eu quero falar um pouquinho agora de uma outra situação. O Supremo Tribunal Federal está analisando hoje se mantém a decisão do ministro Luiz Fux para que o número de deputados federais por estado permaneça igual nas eleições de 2026. Vamos então entender essa história com a Janaína Camelo, porque 2 ministros já votaram e eu quero saber quem são eles e o que significa essa decisão que está em curso. Hein, Janaína? Bem-vinda. Muito boa tarde, Evandro. Boa tarde para todo mundo. Na verdade, já são 3 votos, viu? Acabei de dar uma olhadinha ali no sistema. O ministro Cristiano Zanin acabou de votar também com essa decisão do ministro Luiz Fux, junto com ele também o ministro Alexandre de Moraes. Então já tem 3 votos aí, né? O que aconteceu? O ministro Luiz Fux ontem atendeu a um pedido também feito ontem pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, pedindo que o número de vagas para deputados federais nas eleições do ano que vem, de 2026, seja o mesmo número de vagas de 2022, ou seja, de 513 deputados federais. E aí pedindo que o STF aguarde o Congresso Nacional deliberar ali, analisar o veto do presidente Lula, aquela lei complementar que foi aprovada no meio do ano, aumentando para o número de 531 parlamentares, né? Isso foi no meio do ano, o Congresso ali aprovou essa lei complementar para aumentar para 531 e aí o presidente Lula vetou integralmente. E como que essa história toda começou, Evandro? Lá em 2023, o STF decidiu por unanimidade a favor de uma ação do estado do Pará, dizendo que tem direito a mais 4 vagas na Câmara dos Deputados desde 2010 e acusando o Congresso Nacional de ter sido omisso em não editar uma lei complementar, fazendo essa reforma no número de cadeiras de acordo com a população de cada unidade federativa, de cada estado. Isso de acordo com o que já estabelece a Constituição. Então, na época, o STF decidiu a favor dessa ação do governo do Pará e determinou um prazo de 2 anos para o Congresso Nacional fazer essa reforma, editar essa lei complementar com essa reforma. O que foi feito no meio do ano, aumentando para 531, mas aí o presidente Lula vetou. Então, o ministro Luiz Fux ontem atendeu esse pedido do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. O presidente do Congresso disse o seguinte nesse pedido, pediu que o STF reconheça que o Legislativo cumpriu a decisão, então pedindo para manter o mesmo número ali de vagas no ano que vem, com relação a 2026, para garantir ali segurança jurídica e também para garantir o princípio da anualidade eleitoral, que exige que as regras ali das eleições sejam determinadas ao menos 1 ano antes das eleições, do primeiro turno das eleições. E no ano que vem, Evandro, o primeiro turno vai acontecer no dia 4 de outubro, né? Então, dando 1 ano de antecedência daqui a um pouquinho, já nessa semana. Então, esse julgamento acontece no plenário virtual. Começou hoje e já termina amanhã. Então, amanhã a gente já tem uma decisão ali com relação ao referendo dessa decisão do ministro Luiz Fux, atendendo o pedido de Davi Alcolumbre. Evandro. Obrigado, viu, Janaína Camelo? Um abraço para você. Bom trabalho. Bom, mais uma situação que foi parar no Supremo Tribunal Federal. O Congresso Nacional aprovou o aumento de cadeiras diante de uma outra decisão do Supremo Tribunal Federal que previa uma reorganização das cadeiras de acordo com o tamanho da população de cada estado, mas em vez de fazer um remanejamento e compensar em estados em que a população aumentou, mas também compensar naqueles em que a população diminuiu, o Congresso Nacional foi lá e falou o seguinte: não, a gente vai aumentar. Diminuir cadeira não tem possibilidade, a gente precisa de mais deputados. E aí, caiu para o presidente Lula, gerou toda essa situação deprimente, vai parar novamente no Supremo Tribunal Federal. E aí o que o presidente do Senado pede para o Supremo pelo menos garanta então esse número para 2026 para a gente ter um pouco de previsibilidade. Mas aonde que essa história vai parar, hein, seu Zé Maria? Pois são coisas tão simples e óbvias. Eu sempre digo que nós estamos vivendo uma época que o óbvio tem que ser reafirmado e dito, né? A Constituição, ela foi organizada de uma forma até beneficiar os pequenos estados, não precisava. Mas hoje um estado que tem 750 mil habitantes tem 8 deputados federais e 3 senadores. Não precisava. 3 senadores para cada estado, independente do número de eleitores ou de habitantes. E os deputados de forma proporcional, é a realidade. Como na Constituinte houve uma reunião de Norte e Nordeste e formaram maioria, decidiram estrangular o Sul, Sudeste, principalmente São Paulo. Colocaram uma trava em São Paulo.
São Paulo não pode ter mais do que 70 deputados federais hoje. Mesmo se aumentar para não sei quantos milhões de habitantes, só pode 70. Seriam 100 e poucos, né, se a proporcionalidade existisse. E um estado como, por exemplo, Amapá e outros têm 750 mil habitantes, tem 8 deputados federais e 3 senadores. É como Campinas. Se só Campinas, tivesse lá 8 deputados federais e 3 senadores. Quer dizer, há uma desproporção nisso. E a própria Constituição definiu que o número de vagas por estado depende do número de habitantes. É muito claro, não precisa de explicação. Então, assim, tem que ir no Supremo. E o estranho é que os estados que ganhariam ficaram calados diante do aumento do número de deputados. Isso não é representatividade. São Paulo perde com o aumento de deputados, porque ela não aumenta o número de deputados, mas ela terá 70 deputados num espaço muito maior, o maior número de deputados. Então, cai a representatividade ainda mais de São Paulo. Então, assim, é óbvio demais entender que a Câmara e Senado estão legislando para eles, para os que estão lá. A preocupação é eles e não o desenvolvimento ou a economia nacional. E isso, de novo, é muito triste, é uma pauta que não é boa. A sua conclusão, eu também concordo contigo, Zé, e acho muito relevante você sempre pontuar isso, né? O quanto o Congresso Nacional nos últimos tempos, em determinados assuntos, tem virado completamente as costas para a sociedade, assumindo temas que são criticados, que são impopulares, mas que garantem o poder e o acesso ao corporativismo que o Congresso Nacional sempre teve, Elangani. Exatamente, né? Esse corporativismo, esse patrimonialismo, ou seja, essa herança histórica maldita que a gente tem, onde as pessoas entram para a política para buscarem defender os seus próprios interesses, ou seja, se apropriam do Estado, né? Legislam em causa própria, né? Se apropriam daquilo que seria público, da sociedade brasileira, mas não. E aí é claro que esses interesses corporativistas, Evandro, são muito complicados, porque no final das contas quem paga a conta é justamente a gente. E lá dentro do Congresso, né, você tem grupos ali de alguns estados, e é legal essa correlação porque você tem estados aqui no Brasil que são mais doadores de recursos do que tomadores, né? Em outras palavras, eles sustentam os estados mais improdutivos. E evidentemente que a classe política de estados mais improdutivos vai querer aumentar o número de parlamentares justamente para quê? Para garantir políticas de transferência de recursos, né, a custas daqueles estados que são mais produtivos. A gente precisa urgentemente repensar o Pacto Federativo do Brasil, mas a linha que está indo não é a correta. E aí, Fábio Piperno, o presidente do Senado pede previsibilidade para o Supremo Tribunal Federal, a garantia da manutenção das cadeiras para 2026 e lá 2030 pensar numa mudança. Agora, é quase que irônico falar em previsibilidade envolvendo tamanha quantidade de mudanças que estão estabelecidas ali no Congresso Nacional e que mexem com o movimento de cadeiras, que naturalmente também traz consequência econômica e etc., de poucos em poucos anos, né? Porque a gente está falando da manutenção em 2026 já com uma mudança para 2030, ou seja, previsibilidade é o que não há. Não, a história da previsibilidade é um eufemismo que significa, nesse caso, malandragem. Ou seja, mantém o número de cadeiras, lindo. Mas e aí? E os estados que teriam aumentos de cadeiras? Porque aumentos respaldados pela Constituição. Então, vou dar um exemplo. Santa Catarina ganharia 4. O Rio de Janeiro, por sua vez, perderia 4, porque a população diminuiu. Exato. O Pará ganharia, acho que 2. O Maranhão perderia algumas cadeiras. Não. Então, não existe... Diga. Não. E foi legal que você falou do Rio de Janeiro, porque acho que o Rio de Janeiro, o Piperno, é um estado onde muitos vivem a custas do Estado, onde o funcionalismo público talvez seja o mais emblemático ali, muita corrupção. E Santa Catarina é justamente um estado extremamente eficiente, né, baixo desemprego, setor privado muito dinâmico. Sim. Então, acho que mostra muito bem aquilo que eu tinha falado. Não, e assim, vamos, imagina, é que é um estado onde a população aumenta,
aumentou, é justo que tenha mais cadeiras. Nos estados que tiveram redução populacional, as cadeiras têm que diminuir. Isso é uma coisa óbvia. Aí quando o presidente do Senado, né, vestindo figurino de pacificador, fala, não, STF, então vamos esperar até 30, então vamos esperar mais um pouquinho. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, vamos continuar prejudicando os estados que aumentaram e aí lá na frente a gente vê como fica. Porque aí também resolve um problema dele. Não vamos esquecer que esse tema passou no Senado com 41 votos. O mínimo necessário, 41 e 81. E até o Alcolumbre foi votar. Por quê? Por praxe e tal. Geralmente o presidente do Senado, ele não vota. Mas naquele momento ele foi. Aí chegou no presidente da República, o presidente vetou. No que ele fez muito bem. Aí o projeto voltou. Então, o que está acontecendo agora? Primeiro, a questão do prazo. Eles têm que resolver isso até hoje. Segundo, o Senado acaba de barrar a PEC da blindagem, o que deixou a pior e mais fundamentalista, a Câmara furiosa da vida. Nesse caso, o Senado tomaria a segunda decisão em detrimento daquilo que resolveu a Câmara. Então, pois é, eu sei que vocês estão um pouco excitados aí com essa... Mas o fato é que, pela segunda vez, o Senado iria na contramão da Câmara e tem que tomar atitude, tem que escolher o lado certo. Pois é, na verdade nós não estamos excitados aqui não, viu, Piperno? A gente só estava preocupado com a mosca aí, passando, aqui, andando sobre o seu cabelo. A única coisa que essa mosca não provoca aqui é algum tipo de excitação. Fala aí, Bruno Moza. Pois é, uma coisa que o Zé Maria falou que eu acho extremamente relevante, né? A gente começa a ter um debate que é alguma coisa que me parece há muito tempo bastante óbvio, eu acredito que para todo mundo, que o sistema político ele é cheio de incentivos perversos como um todo. Ou seja, ele favorece aqueles que lá estão a permanecerem no poder sempre às custas dos demais, podendo carregar com eles uma narrativa muito favorável a eles. É para o seu bem, é para o bem geral. Mas sequer nos conhecem, ou sequer querem nos conhecer os nossos próprios objetivos, mas sabem o que é melhor para nós mesmos. E normalmente o que é melhor para nós mesmos inclui financiarmos mais ainda esses grupos. Então me chama a atenção, no primeiro momento que eu li essa matéria, o primeiro ponto que me veio à cabeça assim de maneira rápida foi justamente, mais uma vez, uma ação no STF decidida por um juiz, que depois iria ao pleno, por poucas pessoas determinando... E essas pessoas não foram eleitas pelo voto, determinando o óbvio que o Zé Maria mencionou que já está na Constituição. Qual é a dificuldade de seguirmos a regra hoje? Será que é justamente porque seguir a regra não favoreceria na íntegra todos aqueles que lá estão no poder? É a reflexão que mais me cabe. Ou seja, pessoas que não foram eleitas têm a condução do país de mais de 213 milhões de habitantes para determinar toda e qualquer regra hoje, parece, sem nenhum tipo de limite, sobre as nossas vidas, sobre as nossas liberdades, sobre as nossas atividades empresariais, sobre os impostos que nós pagamos, sobre como nos posicionarmos, sobre o que falarmos, absolutamente tudo. Até quando nós vamos aceitar esse tipo de incentivo perverso na economia? Uma minoria organizada deitando em cima de uma maioria por completo desorganizada. Veja, enquanto nós não entendermos isso e acharmos que só porque alguém está lá, dentro do corpo burocrático, ele tem conhecimento e condições e capacidade de saber melhor o que é para você do que você mesmo, eles vão continuar deitando e rolando num caminho livre para eles usarem o nosso dinheiro para manutenção de um projeto de poder.